A paz do Senhor para todos. Eu desafio você a assistir esse vídeo até o final. Vou falar sobre algo que está patente e claro diante de nossos olhos, porém passa desapercebidos por muitos. Especificamente, essa palavra é para aqueles que pregam, aqueles que têm oportunidade de falar a palavra de Deus. Em Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Em Romanos capítulo 10, diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Agora, existe algo preocupante em nossos dias e que está sobrando pregadores, mas está faltando mensagem bíblica. Era para nós estarmos mais eficientes nesse aspecto, porque hoje o curso de teologia que proporciona o conhecimento tem para todos os lados, todos os gostos. Na internet, tem por carta, por correspondência, tem quase até na sua casa. Existe estudo bíblico até na própria residência. Na igreja, coisa que há alguns anos atrás era muito difícil. E mesmo com isso, mesmo com essa facilidade, nós percebemos que as igrejas, nós fazemos tantas festividades, congressos, trabalhos com vários títulos e temas para certas áreas e departamentos específicos. Entretanto, esses pregadores que são convidados, muitos de nós somos convidados, a gente percebe que no final da pregação, pouco se pregou a palavra de Deus. Existe muita falação, muita tagarelice, muitos testemunhos antigos que já foram repetidos na própria congregação várias vezes, parábolas e histórias que muitas vezes não têm fundamento espiritual e que o povo já está cansado de ouvir. Pregadores que lê a Bíblia só quando vai à igreja para pregar. A preocupação de muitos é só exposição de teologia, de descobertas arqueológicas, de pensamentos filosóficos, demonstrações de habilidades para falar em público, mas a essência da mensagem bíblica está faltando na maioria dos nossos púlpitos, das nossas igrejas no Brasil. A reclamação pelos membros da falta da palavra consistente, com essência e que fala ao coração e que toca é muito grande. As pessoas, os líderes, pastores, obreiros, culpam a igreja, culpam os membros e que estão com o coração endurecidos, insensíveis, incrédulos, carnais e que não querem ouvir a palavra de Deus. Eu digo para os irmãos que isso é verdade até certo ponto, mas já percebi uma coisa: Deus às vezes nos dá uma palavra que ela vem às vezes capinando, arrancando de forma até um pouco dura, e aí você olha nas pessoas, nós percebemos que apesar de alguns rejeitar, tem outros que desejavam aquilo há muito tempo, de algo que mexesse com seu espírito, que abalasse um pouco a sua estrutura, sacudindo a poeira e a poluição da vida. E aí nós percebemos, a partir deste momento, que não acontece apenas comigo, acontece com outros pregadores. Entretanto, as portas estão se fechando e muitos líderes não estão percebendo que os pregadores estão pregando apenas aquilo que eles querem ouvir. E nisso
o pregador vai já com o coração corrompido, tendencioso e inclinativo para aquilo que a igreja, parte da igreja, ou os pastores, presidentes, ou a congregação, ou alguém da congregação, principalmente o dirigente local, que ouvir, para que ele seja convidado. Então, às vezes, nós vamos pregar a palavra de Deus em alguns lugares e os pastores falam assim, ó, deixa Deus te usar. Na realidade, esse deixa Deus te usar não faz sentido. Era para fazer sentido, porque muitos pregadores que estão me ouvindo agora sabem que se pregar a verdadeira palavra como convém, não estou falando de usos e costumes, não estou falando de bater na igreja, não estou falando de você chegar e falar coisas da sua cabeça. Eu estou falando da palavra pura, da palavra sem malícia, a palavra sem mistura. Se você pregar a palavra como ela é, mesmo que o pastor não se queixar, no final ele vai dizer, olha, Deus também fala no silêncio. Com aquela desculpa desfarrapada, porque geralmente quando vem esses comentários é porque não teve muito oba-oba, muita glorificação, não teve aquele emocionalismo e o pastor tenta contornar a situação dizendo, Deus fala sim, Deus nos corrige também, Deus corrige, mas é porque Ele te ama, que possamos nessa noite cumprir aquilo que Deus diz, tudo bem, querendo aliviar para a congregação, e a congregação que conhece o seu líder sabe quando ele está aprovando ou reprovando a pregação de um pregador que veio principalmente de fora. Então a liberdade de pregar está diminuindo. E com isso, nós não estamos percebendo que estamos levados, como diz aquele ditado, estamos dançando de acordo com a música. Olha, você que foi chamado para pregar a palavra de Deus, Deus te chamou para pregar e não para dançar de acordo com o ritmo que as pessoas estão colocando para você. Deus nos chamou para transmitir a palavra verdadeira, que doa, que deixe doer. Mas estamos falando da palavra, porque muitas vezes algumas pessoas dizem assim, olha, o que Deus mandar falar essa noite eu falo, o que Deus mandar eu dizer, eu vou dizer, mas no final a gente percebe que a pessoa não pregou a palavra, ela disse coisa da própria cabeça, dentro das suas estupidezes espirituais, religiosidades e ignorâncias da Bíblia. Então a igreja, nós precisamos entender que pregar não é falar 1 hora, meia hora, 10 minutos, mas sim, o que nós estamos pregando? Nos nossos púlpitos, o que nós estamos ensinando? É de se admirar tantos pastores, obreiros antigos, pentecostais, como eu também sou pentecostal, com tantas heresias em cima dos nossos púlpitos. As ovelhas, ó pastor, eu estou dizendo no sentido geral, por onde a gente vai, não são todas as igrejas, mas a maioria das pessoas estão reclamando que estão passando fome, principalmente nos cultos que o seu próprio líder é o pregador, é o ensinador. Aí quando vem um pregador de fora, você percebe que as pessoas sentem aquele alívio, que as pessoas dizem, graças a Deus que eu matei minha fome porque eu estava padecendo, coisas que há um pouco tempo atrás não era assim. Às vezes a pessoa pensa que pregou bem a palavra de Deus porque tem muita unção, tem muita autoridade. Olha, preste bem atenção, você que prega, você pode orar e Deus curar, orar e Deus expulsar demônio, nem por isso significa que a sua mensagem tem essência bíblica. Então muitas pessoas pensam porque Deus usa na profecia, na revelação, na pregação, quando ela está pregando, ele ora ou ela ora e Deus cura, e aí pensa então que o contexto da sua pregação foi um milagre. Às vezes você pregou uma negação, no final você cantou um hino e Deus se manifestou na igreja, mas não significa que foi o efeito da sua pregação. Às vezes não. Muitas mensagens são da cabeça do teólogo, da cabeça do pastor, da cabeça do diácono, do presbítero. Nós temos que voltar à palavra de Deus, pregar a palavra pura, a palavra libertadora. A fé vem pelo ouvir e nós ficamos contando outras histórias para criar fé. Dar testemunho pode despertar a fé, pode até fazer acrescentar, mas o que gera fé no coração das pessoas não é milagre. Lembre bem que a maioria dos milagres que Jesus operou
foi onde menos acreditou nele. Se isso fosse verdade, que testemunho, milagre, gerasse fé genuína, hoje teria tanta gente com muita fé, porque tem alguns lugares aí que acontece milagre todo dia, mas qualquer decepção, qualquer coisa, as pessoas fogem, ela desiste da fé, porque isso não é a fé que a Bíblia diz. Aquele que confia no Senhor é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Mas isso só a palavra de Deus é que gera. O milagre é a consequência da pregação. A cura é a consequência da manifestação de Deus, confirmando a sua palavra, assim como ele usava os seus discípulos e os seus apóstolos, como está registrado, que eles pregavam e o Senhor confirmava a palavra através de milagres. Nós temos muitas pessoas que entendem que tem muita unção, muita autoridade, muitas línguas estranhas, mas sem mensagens. Pessoas que falam até o número da sua RG, mas sem mensagem. Pessoa que dá informação de tudo que tem na TV, na internet, em outros países sobre a guerra. Pessoas que sabem falar nome de coisas, sabem falar inglês, sabem falar em outras línguas. Pessoas que sabem, tem tantas informações tecnológicas, compreende tantos assuntos, sabe dominar vários departamentos da fala. Porém, não tem mensagens. Obreiros, a igreja está gemendo por falta de mensagens. Você que é um obreiro local, busque a Deus direção. Não é só unção e autoridade que o pregador precisa ter. Nós precisamos orar, como diz o apóstolo Paulo. Paulo pediu oração para que Deus desse a ele a palavra no abrir da boca dele e não pregar o que nós queremos. Chegamos em algum lugar e vamos pela tendência dos hinos. Deus nos dá a palavra e quando chega lá, o culto está numa direção, então a gente entende que Deus quer que nós façamos aquilo. E então não foi Deus que te deu a mensagem antes? E se a igreja não está direcionada naquela noite pelo Espírito de Deus? Você foi lá para fazer diferença e não fez, seguiu a mesma enxurrada, mesma maré, as mesmas ondas. Não dance de acordo com a música, volte à palavra de Deus. Obreiros e servos do Senhor, nós precisamos levar mais a sério o ministério da palavra. Precisamos orar, jejuar, vigiar, congregar, mas precisamos pedir a Deus a palavra que Ele quer que o povo dele ouça. E não ficar com blá blá blá, e não ficar com tanta falação repetitiva, com tantas ideias mundanas ou religiosas, contextualizado, sem princípios bíblicos. O povo está voltando para casa com fome. Falo para vocês, a gente tem acesso às pessoas através do Facebook, através do YouTube, através do WhatsApp, através de tantas coisas, na rua, onde moramos, quando viajamos, é a mesma reclamação. Está faltando mensagens, está faltando pregações, está tendo muita falação, muitos congressos de mocidade, congressos de irmãos, culto de missão, encontro de vasos, rancho de profetas, mas o que nos falta, muito, que não poderia faltar, a palavra genuína, a palavra transformadora, a palavra que conduz, porque nós precisamos orar, mas a oração precisa ser conduzida pela palavra, porque como saber como orar? O Espírito Santo nos orienta através da palavra. Como vamos saber como jejuar? Através da palavra. Fazer missão é baseado na palavra. Então o Espírito de Deus vai nos conduzir baseado na palavra. Se você for cheio de conhecimento e não tiver o Espírito Santo, se torna uma pessoa vazia também. Mas ser cheio, entre aspas, cheio de poder e não ter a palavra, se torna um fanático, barulhento, gritador, ameaçador, cheio de tantas coisas bonitas, mas que no final as pessoas continuam com fome. As pessoas podem pular, sapatear, falar em mistério, até profetizar, mas isso não significa edificação. A Bíblia diz que tudo aquilo que é feito na igreja seja para edificação, e nós vemos tantas coisas e no final a igreja não foi edificada. Então precisamos voltar à palavra de Deus, a palavra genuína,
a Bíblia Sagrada. O que você, pastor, evangelista, presbítero, o que você está pregando na sua igreja? Deixando aqueles minutinhos no final para dizer que Deus, quando quer falar, fala em poucos minutos, porque o cantor não pode cantar em poucos minutos e Deus tem que falar em poucos minutos. Por que os grupos, os conjuntos têm que cantar o culto inteiro nos congressos e aí na hora da pregação é 10 horas da noite que vai passar na desculpa de muitos grupos que foram convidados e oportunidades? Tudo isso é desprezo pela palavra de Deus. É necessário voltar à palavra, valorizar a palavra, não apenas pregar sobre a palavra. Tem muita gente pregando sobre a palavra, mas o que nós precisamos não é pregar sobre a palavra. Tudo bem, pregamos para incentivar as pessoas, mas precisamos também, mais do que pregar sobre a palavra, precisamos pregar a palavra de Deus. Muitas vezes essa pregação, as pessoas vão sair ali não muito contentes, não muito satisfeitas, mas depois ela vai ser fortalecida, porque a palavra de Deus é assim. As ovelhas, elas comem brutamente, e quando chega em casa, ela vai remoer isso, e depois que vai ter o efeito fundamental. Agora, essas coisas que parece que o alimento já aconteceu na hora, e que no outro dia parece espuma de sorvete, nós precisamos mesmo é da palavra transformadora, palavra que conduz, mesmo que dói, mesmo que parece pesado, mesmo que seja com repreensão, não sei, deixa Deus fazer a obra dele na vida do povo. Nós vivemos hoje numa época em que os pregadores são convidados e todo mundo prega a mesma coisa, parece que não muda nada, virou epidemia ideológica. Por que isso? Não é tanto falta de conhecimento da letra, mas não está voltado para a palavra. O Espírito Santo não tem também como conduzir as pessoas. Então precisamos pregar a palavra, a Bíblia Sagrada. Deus te chamou para fazer diferença, e essa diferença vai repercutir na vida das pessoas que te ouvem. Que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de você. Tenha uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, não importa onde você esteja e que hora esteja ouvindo esse vídeo. Mas o que importa é estarmos voltados para a palavra. Paulo, Pedro e os apóstolos voltaram para a palavra. Estevão pregava a palavra. Jesus pregava a palavra. E nós estamos até pensando que estamos pregando, falando em nome de Deus, e muitas vezes não passa de pensamentos humanos e de tendências ministeriais. Quando estamos falando da palavra, é no sentido interdominacional. Não é uma visão de igreja, não é uma visão de ministério. É a pregação com interpretação, com direção, instrução, educando o povo, educando a igreja. O que estamos fazendo com a Bíblia Sagrada? É tão barata ter uma, é tão fácil ler hoje. Se não compra um óculos, compra uma lupa, ouve se não pode ler, sei lá. Nós temos pessoas para nos auxiliar. Pregadores, não deixa faltar a palavra na sua vida. Berros, testemunhos, gritos, exemplos, histórias, conjecturas, a pregação inteira não muda ninguém, mas a pregação como ela é. Não apenas comparações de coisas. Outra coisa também que é de arrepiar. As pessoas não conseguem pregar sem fazer comparação o tempo todo. Jesus não contou parábola, as pregações deles inteiras. Precisamos pregar a palavra de Deus na essência e de vez em quando usamos o exemplo com propósito, quando quer que as pessoas entendam ou não entendam. Assim como Jesus contava pregar por parábola, ele tinha um propósito naquilo. Não era a pregação inteira de Jesus que era assim. Agora hoje nós vivemos pregações, conjecturas e mais conjecturas. Tem tantos registros reais. Nós vamos pregar fantasias. E aí, correndo o risco ainda das pessoas neófitas sair afirmando aquilo que a gente estava lá dando ideia ou falando teoricamente. Que Deus tenha misericórdia de nós. Está tendo muitos pregadores, mas está faltando mensagens. Que a misericórdia do Senhor nos alcance. Vamos orar pelos nossos pregadores, Igreja de Jesus. Vamos, Igreja de Jesus, fazer diferença.
porque está feio o negócio. Acho que a crise pegou também nessa área aí. Então vamos ter mensagens. Isso não é coisa fruto da nossa mente. Vamos buscar a presença do Senhor, porque com certeza essa reclamação, ainda que alguns que não queira, não entenda, não consegue ouvir a voz de Deus, mas tem um fundo de verdade. A igreja de Jesus no Brasil está passando fome com tantos dispenseiros. Isso é uma